Olá, vamos para a aula número 1 de hidroterapia. Históricos da hidroterapia no Brasil e no mundo. Vamos lá. Curso de fisioterapia, disciplina de hidroterapia, tema da aula 1, histórico da hidroterapia. Vamos lá. Eu, professora Cristine Leal de Oliveira Scalabrini. Com esta aula, o aluno tem que estar apto ao final da aula. Nós temos como por objetivos compreender o início da utilização da água quanto terapia, entender as diversas formas da utilização da água na terapêutica, utilizar os princípios da água quanto à relação de saúde. Sabe-se que existem diversas formas de utilizar a água como elemento terapêutico, né? O termo hidroterapia vai abranger vários tipos do uso da água, várias formas de aplicação dessa água para a terapêutica, para processos profiláticos e terapêuticos, promovendo o bem-estar do ser humano, certo? Dentre os princípios, dentre as formas de aplicação dessa água como terapêutica ou como processo profilático, temos a hidratação por via oral. Sabe-se que o uso da água em jejum aumenta o metabolismo do corpo, tem a finalidade de hidratar melhor a pele, hidratar as fezes, né? Diminuir o processo de constipação intestinal. Então, se utiliza sim a água em jejum, somente a água em jejum, para terapêutica, para tratamento na busca da saúde, certo? Seria a hidroterapia por via oral. Balneoterapia, tá? Balneoterapia é a construção de vários balneários espalhados pelo mundo. Vamos ver mais à frente, deu-se início isso no Império Romano, né? Esses balneários são piscinas geralmente, e geralmente é para o paciente ou para as pessoas ficarem relaxadas e imersas nesses balneários espalhados pelo mundo, certo? Geralmente são águas termais. Duchas quentes, frias ou mornas. O uso de duchas, a princípio, para resfriamento do corporal, né? Processo de febril, quando se quer obter um rápido esfriamento corporal, se utiliza-se duchas frias para tentar fazer o equilíbrio termoelétrico do corpo, o equilíbrio da febre, para não deixar a febre ficar muito elevada. Então, utiliza-se, ou até hoje mesmo, hoje em dia, duchas para equilibrar o processo térmico do corpo, para evitar as febres, que essas febres se prolonguem, tá? Então, duchas quentes, frias ou mornas são, sim, princípios da hidroterapia. Da mesma forma, compressas úmidas, sendo elas quentes ou frias, tá? Para todo aquele processo, sendo as quentes para um processo de aumento circulatório, relaxamento, as frias para um processo de diminuição, reparo tecidual, diminuição do edema. O uso da talassoterapia, que seria o uso da água do mar, rica em sais minerais, cheia de algas, para promover, ou mesmo banhos, ou mesmo imersão de partes do corpo, ou mesmo só molhar o corpo para recuperação da saúde. A água do mar, ela é rica em sais minerais. O uso de saunas para relaxamento, mesmo para tratamento, certo? O turbilhão. O turbilhão foi muito utilizado na fisioterapia ortopédica para, no caso, membros, né? Então, o uso do turbilhão, ele se trata membros, só o membro superior ou só os membros inferiores. O que acontece? Ele pode ser utilizado na pré-cinesioterapia, né? Para promover um relaxamento, ou ao final da sessão, para promover trabalhar melhor essa flexibilidade com o ganho da hidromassagem e a água aquecida, né? Então, quando se quer ganhar maior flexibilidade, ganho de ADM, se utilizou muito o turbilhão. Por que não se utiliza mais tanto hoje?
porque tornou-se um recurso inviável pela quantidade de água que se deveria gastar para o tratamento eficaz dos pacientes. Por quê? A cada uso de cada paciente deveria se trocar a água toda do turbilhão, tá? Mas como a água está se tornando um recurso limitado, né? E muita gente prefere não utilizar o turbilhão em clínicas mais, e ele ficou meio que aposentado, né? Então, se utiliza muito mais compressas, bolsas térmicas, bolsas de gelo, do que realmente ter o turbilhão mesmo como recurso terapêutico em clínicas, tá? Então, ele está um recurso um pouquinho aquém, foi deixado um pouco de lado. A hidromassagem, banheira, tanque, spas, tá? Para relaxamento. E, por fim, a hidrocinesteroterapia, tá? A hidrocinesteroterapia, hidroterapia, fisioterapia aquática ou hidroterapia é um recurso muito utilizado ainda hoje, é o nosso estudo da nossa aula, e nós vamos ver quanto de benefícios e como esses benefícios começaram a acontecer e quando apareceu no mundo. Vamos lá. Essa é a imagem do turbilhão, então a gente observa que ele é um tanque, não é um tanque tão pequeno. Posso colocar um banquinho aqui, um banquinho que fica suspenso, né, nessas laterais aqui do turbilhão. O paciente, ele vai colocar a perna, né, quando o banquinho está aqui, ele mergulha toda a perna, tá? E aí fica uma água aquecida e turbilhando ali, para fazer uma micromassagem, para deixar mais relaxado, aumentar mais a circulação. Ou coloque-se um banco de lado e o paciente coloca o braço dentro do turbilhão também para fazer o turbilhonamento. Observa-se que não é um tanque muito pequeno, é um tanque consideravelmente grande, e a quantidade de água, geralmente, ela tinha que ser descartada, né? Porque senão promovia-se muita disseminação de infecção. E aí, não era o objetivo da terapia, né? Então, para se evitar essa disseminação de alguma infecção, algum ponto que tivesse aberto, ou algum problema dermatológico, suspendeu-se e hoje em dia não se utiliza tanto mais nas clínicas. No mundo. Então, como que apareceu o uso da água como terapêutico, como profilaxia, né? Então, a gente sabe-se que a partir de 2400 a.C., apareceu como na cultura indiana instalações higiênicas, né? Então, se observa-se algumas instalações higiênicas para lavar mesmo certas partes do corpo, tá? Mas se a gente observar, se a gente for lembrar, for puxar pela história, banho diário não existia, né? Era só em celebrações, atividades religiosas, não existia esse banho diário, né? Como profilaxia, como para se evitar a disseminação das doenças, não se existia, tá? Em 1500 a.C., os hindus começaram a combater a febre com água, tá? Os japoneses e os chineses eles entraram nesse processo porque eles tinham adoração da água e utilizavam isso como imersão, né? Então era um artigo meio que religioso para eles, né? Então em algumas celebrações utilizavam a água, sim. Em 800 a.C., na Inglaterra, começou-se a utilizar a água para finalidades curativas, tá? Ainda meio sem saber, ainda meio empírico, de modo empírico, mas em 800 na Inglaterra, começou-se a utilizar essa água para finalidades curativas, como processos como dores de coluna, dores de perna, né? Eles sentiam parestesia, que eles citavam que eram pequenos comichões, e aí mergulhavam, né? Esfregavam a perna na água. Então, aí eles foram ver que acabavam que essas dores melhoravam, né? Sem saber ainda de propriedades físicas de água nenhuma, eles achavam que curava, sim, algumas enfermidades. No Império Romano, começou-se o uso da água por meio dos atletas, né? Então, o Império Romano se destacou por, não sei se vocês lembram,
o Coliseu, que tinha aqueles atletas, né, que ficavam em batalhas, em duelos, né? E aí eles optaram por preservar a saúde desses atletas, né? Às vezes muitos se feriram ou apresentavam dores musculares, então eles utilizavam essa água para preservar a saúde, a higiene e o repouso desses atletas, para eles descansarem mesmo, para eles recuperarem suas forças para continuar no espetáculo. Tá? Então, no Império Romano, era o uso da água mais por esses atletas que começaram a utilizar a água como terapêutica. Na Idade Média, então a Idade Média, se a gente for puxar pela memória, caracterizou por algo muito sujo, né? Proliferação de pestes bubônicas, né? Então, veio a queda do Império Romano e os cristãos, e aí teve as inquisições, período inquisitivo, eles falavam que o uso das forças físicas da água era um ato pagão, não podia, né? Tudo tinha que vir de Deus. Então, se você utilizar alguma coisa para melhorar que não fosse por Deus, isso era um ato pagão, tá? E aí também, na Idade Média, se caracterizou por isso que isso se caracterizou por um período de surtos muito devastadores, né? Dizimava grandes populações, por isso, era muito sujo, era rato, era peste bubônica, né? E aí a gente observa isso. Vamos mais à frente. Ao final do século 17 e 18, na Inglaterra, na França, Alemanha e na Itália, começou-se o estudo da hidroterapia científica. Tá? Em 1697, utilizaram-se banhos de vapor quente, seguidos por banhos frios. Né? E eles observavam que a saúde ficava melhor, que a saúde se restabelecia, né? E isso passou de tradição em tradição e uso popular, tá? E aí foi se disseminando essa ideia, né? Que banhos frios, banhos quentes seguidos de banhos frios, revigorava a saúde, tá? No século XX, começou-se a tratar, por meio da água, distúrbios locomotores, reumáticos, né? Começaram-se os princípios da hidroginástica, que são exercícios ativos dentro da água. Começou-se o uso dos métodos que nós vamos ver mais à frente, que são os métodos de tratamento da água, que se chamado os anéis de Bed-Ragaz e Hallowick, tá? É mesmo fortalecendo, tratando coordenação dentro da água, tá? Então, isso após o século XX, que foi acontecer todos esses estudos e foram aplicar mesmo a água de modo a restabilização, a modo da efetivação dessa saúde para qualidade de vida, para força, para fins de tratamento de todas as idades, não era mais só banalizado só para os atletas, né? Não era só para os atletas, era para a população de modo geral, só no século XX. Então, aqui a gente observa esses tanques, né? Aqui na Índia, aqui em Roma, tá? Mas se observa que a água não era uma água muito límpida, né? E esses banhos, eles eram feitos em praças públicas, né? Não se tiravam todas as roupas e a gente observa que não eram muito frequentes, né? Utilizavam-se de vez em quando para algumas cerimônias religiosas. E aí a gente observa essa água parada, essa água meio turva, certo? E meio de praça pública, isso é uma praça pública, tá? Isso é um castelo público, e aí vinha-se e utilizava aquela água. Aqui tem um retrato da Idade Média, né? Toda aquela confusão de gente, a igreja muito inquisitora, né? Sempre caçando que não fosse cristão, caçando que não fosse voltado para a igreja, né? Tudo muito sujo, tá? E aí eles consideravam o uso da água como um ato pagão. Se você quisesse utilizar água para algum outro fim terapêutico, era um ato pagão, não poderia. Tudo teria que passar primeiro pela igreja.
No Brasil, né? Quando que se começou a utilizar a água como tratamento, né? Então, a gente observa pela geografia do Rio de Janeiro, né? Pelo início das utilizações, do início da Santa Casa de Misericórdia lá no Rio de Janeiro, e como estava próximo ao mar, então a gente observa que a hidroterapia científica teve seu início na Santa Casa do Rio de Janeiro, tá? Com banhos de água doce, água salgada, né? Então foi o Arthur Silva que em 1922 ele comemorou o centenário do serviço de fisiatria hospitalar e relatou que se utilizava sim para os pacientes ou levá-los até o mar, né? Ou captava essa água e aí deixava aquele membro ou o que quisesse imerso, né? Para utilizar aquela água para esses fins terapêuticos, né? Então, a gente observa que o serviço da Santa Casa, ele é um dos mais antigos do mundo, né? Sob orientação médica. E eles utilizavam, sim, a água como princípios de tratamento, sim, tá? Então, foi no Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia, no Brasil, que se iniciou-se a utilização da água para fins terapêuticos. No tempo em que a entrada principal da Santa Casa era banhada pelo mar, eles tinham banhos salgados, aspirados pelo mar, e banhos doces, né, com a água da cidade. Mas eles batiam na tecla que o uso profilático, né, de se evitar de disseminar muitas doenças, a água era um recurso tanto profilático para se evitar a disseminação de doenças, quanto terapêutico, tá? Para retomar esse estado de saúde perdido. Aqui nós observamos exemplos da terapia com Beth-Hagás, tá? Os anéis de Beth-Hagás. Os anéis por quê? Os flutuadores são considerados círculos e os círculos envolvem o corpo do paciente, tá? Então, a terapia com Beth-Hagás utiliza muitos flutuadores, tá? Então, ó, flutuadores cervicais, flutuadores de cintura pélvica, flutuadores de joelhos, tá? E aqui, por meio da flutuação, utilizando todas as propriedades da água, a gente aumenta a resistência para o paciente. É ganho de resistência e de força. E coordenação, tá? Vamos ver mais à frente. Então, princípios do PNF, tá? Ou FNP, tá? Então, princípios de diagonal, com flutuadores e vencendo a resistência tanto do fisioterapeuta, tanto do flutuador, como da água. Aqui a gente observa princípios de Watson, tá? O paciente ele fica totalmente relaxado e aí por meio de manipulações, por meio de estímulos a ponto de shiatsu, tá? Por meio de círculos, né, que nós fazemos na água mais aquecida, o paciente entra em total relaxamento, né? E se fala-se que é um princípio curativo de depressões, traumas psíquicos. Então, o ato é muito relaxante, né? Então, a gente observa que, geralmente, esses são os posicionamentos do ato, certo? Vamos ver mais à frente também. Halloween, tá? Então, Halloween, geralmente é uma terapia para quem quer vencer o medo da água. Geralmente, ele é em grupo. E, ao final da terapia com o Halloween, nós temos a aquisição do saber nadar, né? Nadar por competir. Então, aqui a gente observa uma garota com síndrome de Down e o fisioterapeuta atrás, estimulando e ensinando mesmo nado para competição. Tá? Então, a hidroterapia, a fisioterapia aquática, é muito utilizada, né? É um recurso, é uma terapia assim que não pode ser deixada de lado e que tem muitos benefícios, que nós vamos ver logo mais. Então, esse foi o nosso livro de referência, certo? Tem na biblioteca virtual e qualquer dúvida estou à disposição, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula. Aguardo vocês na aula pelo Zoom, tá? No dia da nossa aula teórica. E obrigada.